Opa! Olha o Zé aí, chegou. Tudo bem? Olha quem chegou. Aê! Olha o Zé Rubens aí, pessoal. Você estava me ouvindo, Zé? Eu Não, estava não falando tá. agora? Agora que eu entrei no estúdio. Pô, que beleza, que bom ter você aqui. A Você estava gente. falando mal de mim? Ah, não, mais ou menos, não sei. Deixa eu repetir aí, você me diz se é mal ou bem. Tá Tava bom. falando, na verdade, o seguinte, Zé, que primeiro de tudo, né? A gente começou aqui nosso papo, que estava marcado para 7 horas. Você deve ter tido aí um problema técnico, alguma coisa aí que fez você atrasar, né? Estava marcado para 7, eu botei na agenda 8. Era 7, era 7. Você botou, confundiu. O fuso horário do campo lá era Fuso outro. horário. Você tá no, você tá na Terra, Ele você tá adaptou, né? na, Ô Zé, você tá na Arcádia. Desculpe. Você não Ixi, me agora falou que você mora num foi lugar que aqui, é ó. cheio de Ainda natureza? tem 20 horas. Olha lá no WhatsApp que você vai ver que era 19. Ah, desculpe. Não faz mal, Zé. Você tá aqui agora, não tem problema algum. É, deve ser porque você tá no fuso horário da Arcádia. Você tá nesse lugar aí, no meio da Pode ser natureza. mesmo. Eu tô na Espanha. É mesmo? Não, imagina, eu estou em casa. Oh. Você acha que eu ia levar tudo isso aqui para esse monte Pô, de... podia ser, você estava na casa de algum diretor de teatro na Espanha, Não, do jeito quem que mora você em é. Portugal é meu filho e ele não tem uma biblioteca tão grande. Ele está morando num Maravilha. quartinho pequenininho em Portugal. Zé, deixa eu te apresentar então brevemente aqui para quem ainda não te conhece, né? Zé Rubens Siqueira é nosso parceiro, tradutor aqui do clube, traduziu para a gente o Dickens, né? O Grandes Esperanças, certo? Não, Perdão. Eu tô zureta, Zé, aquele do menino, Oliver Twist. Oliver Twist. Oliver Twist. Os dois meninos. Eu tenho 3 filhas, então a gente fica meio lesado no fim do dia. E aí, o Zé, nosso tradutor, traduziu, já foi publicado, todo mundo viu, o Oliver Twist. E agora, como sugestão do próprio Zé Rubens, que a gente já vem conversando sobre projetos teatrais, que ele é um homem do teatro, ele, além de tradutor, diretor de teatro, escritor, também produz, tem suas produções próprias, roteirista, tem uma carreira longuíssima e super relevante para o teatro brasileiro, com muitas contribuições, inclusive com um trabalho junto a clássicos da literatura, trazendo esses clássicos para o palco. É tradutor de alguns dos autores mais importantes das últimas décadas, né, que têm sido muito lidos no Brasil, como, por exemplo, tradutor de Nabokov, de Coetzee, se é que eu pronuncio corretamente, né? Não sei se é Não, Coetzee. é uma pronúncia desgraçada, é Coetzee. Coetzee, pois é. Mas ele é tão ruim que ele próprio já disse, pode ser Coetzee e pronto, tudo bem. Coetzee, pronto. Então tá aí, brevemente, uma apresentação para quem ainda não conhece, do nosso amigo José Rubens Siqueira. E Zé, o que eu estava conversando é o seguinte, agora deixa eu te trazer para o nosso papo, que você chegou na hora certa. Não, cheguei meia hora atrasado, 20, meia hora atrasado. Desculpa. Não, meia hora atrasado, mas vamos abstrair esse pequeno detalhe, que a gente começou falando aqui do trabalho editorial que o Leonardo fez, um pouco da história do Lorca. Então, foi uma introdução. Você acabou chegando na hora certa da ordem dos assuntos. Tá bom. Porque a gente estava entrando nesse momento na obra. E eu tenho uma tese que é o seguinte, eu queria saber de você a sua opinião. Que a leitura de obras do gênero dramático, de obras de teatro, em texto, ela tem uma certa sutileza para o leitor, porque essas obras elas não são, na grande maioria das situações, pensadas para serem obras literárias autônomas, elas são pensadas para serem realizadas com atores num palco, para se tornarem uma realidade sensível para os outros, né? na troca entre o público e os atores e por aí vai. O que você pensa disso? Você acha que realmente um texto de teatro é como se fosse uma partitura? É como se nós lêssemos uma partitura ao invés de ouvir a sinfonia? O que você diria para um leitor nosso que vai entrar em contato com Lorca? De como ele deveria abordar esse texto? Eu acho diferente da partitura, porque para ler uma partitura você precisa saber ler música.
Eu, por exemplo, não sei, eu sou um analfabeto, eu tenho uma boa cultura musical, tenho um ouvido muito legal, velho desse jeito, e tenho memória musical. Então, eu tenho um bom dote musical, mas sou absolutamente analfabeto. Eu não sei ler nenhuma nota na partitura. Eu tenho 2 filhos músicos que leem partitura com maior facilidade, mas para mim aquilo é grego. Eu acho o seguinte: quando as grandes obras de teatro, os grandes autores de teatro, no papel, o texto dele no papel é literatura. No palco é a arte do tempo, é a representação, né? O personagem, quando ganha vida, o teatro é fugaz, né? Ele só acontece, cada espetáculo. Uma vez um burocrata falou a respeito de uma companhia lá onde eu trabalhava. Vocês estão pagando muito caro para os atores porque eles repetem toda noite a mesma coisa. Que trabalho é esse? É muito fácil. É uma completa ignorância do que é o teatro, né? Porque cada noite é uma plateia, cada noite é uma troca diferente e cada noite é um novo espetáculo. Não é só um espetáculo diferente, é um novo espetáculo. O teatro só acontece quando o ator está no palco falando. Então, uma obra de teatro, o texto escrito de teatro, quando o autor é bom, assim, Shakespeare, Molière, Cervantes, o Arthur Miller, o Tennessee Williams, os bons dramaturgos, o Lorca, principalmente, para mim, é literatura, boa literatura. O Lorca era um poeta deslumbrante, né? Quando eu escrevi o Andaluz, eu tinha tido contatos fortuitos contatos inconstantes com a obra do Lorca. Mas aí eu tinha um grupo pequeno de atores, era maior, mas foi reduzindo nos anos 80, e a gente resolveu, e eu voltei a ler o Lorca, alguém falou, uma das pessoas do grupo falou, vamos montar uma coisa do Lorca. Eu disse, vamos. Daí eu peguei para ler, e como eu tinha a obra completa, eu comecei a ler tudo. E tive a sensação de que o Lorca processava as suas inquietações, os seus momentos de vida, através dos grandes personagens femininos. A homossexualidade dele, imagina, na Espanha dos anos 20, né? 20 e 30, era muito difícil de levar, né? Ele passou algum tempo na Argentina, ele prolongou a estada dele na Argentina, inclusive, porque eu acho que talvez ele tenha achado lá um ambiente mais tolerante, né? Não é hoje, mas que na época talvez fosse. Anos 20, né? Os loucos anos 20. A Argentina era muito forte, muito poderosa nessa época economicamente, né? E depois, quando ele foi para Nova York, também ele passou 9 meses em Nova York. Lá ele deve ter se divertido, né? E era uma cidade muito grande, né? Com seus espaços específicos. Não existia ainda nada do movimento gay, nada disso, né? Era outra coisa completamente diferente e a homossexualidade era difícil mesmo de carregar. Ele levava com muita elegância o Lorca. Tudo que ele fazia era muito elegante, né? Ele era uma pessoa elegante, de uma nobreza, de uma beleza, e um homem muito bonito, né? Então, eu senti, quando eu li, que os personagens femininos, os grandes personagens femininos, porque na obra dele existe uma predominância de personagens femininos, né? É Mariana Pineda, a Dona Rosita solteira, Irma, a Casa de Bernarda Alba, que são só mulheres, né? Bodas de Sangue tem personagens masculinos, mas que também são menores, eles são mais personagem em função do que o drama todo está no feminino, né? E aí, quando eu comecei a ler a obra toda, eu li a obra toda do Lorca, tudo dele, as entrevistas, os ensaios, a poesia toda, todas as peças. Levei alguns meses absolutamente obsessivo, só lendo o Lorca, e cada vez eu fui comprovando mais isso, na verdade, na minha sensação, né, de que ele processava os seus momentos e as suas agruras
de identidade com essas grandes personagens femininas, né? Sobretudo da trilogia rural, que é essa que a gente editou, né? Que é Bodas de Sangue, Irma e A Casa de Bernarda Alba, que é a grande obra dele, sem dúvida nenhuma. E outra coisa rural dele é o Retábulo de Dom Cristóbal, que é uma peça feita para bonecos, né, para marionetes. O Lorca tinha uma... Bom, sem pular muito. Então eu li a obra inteira e senti que ele se processava mesmo, ele se retratava, ele se explorava, ele dava mergulhos na consciência dele, um homem muito dotado, considerado na época o príncipe dos poetas, né? No mundo inteiro, não só na Espanha. Mestre da língua, então ele abrangiu várias, sobretudo a poesia e o teatro, mas os ensaios dele e as entrevistas e as cartas são textos brilhantes sobre literatura, sobre a vida, muito, muito bonito. E eu escrevi uma peça que começou chamando As Mulheres de Lorca e depois virou Andaluz, né? Ele era um andaluz e o título é bonito. Tem várias outras coisas que chamam andaluz também. E ficou um espetáculo muito interessante. 3 atores só, 2 mulheres, um homem e um tocador de violão, um músico. E foi muito bem, teve críticas lindíssimas e ficou um tempo bom em cartaz para aquela época, né? Foi um prazer fazer essa peça. Quem fazia era o Haroldo Bota, que depois acabou deixando o teatro, depois uma longa carreira, a Tânia Bondesan e a Gabriela Rabelo, que, segundo um amigo meu, ator também, ele diz que ela é tão boa que a gente aplaude ela no escuro de costas. E ela é realmente maravilhosa. Então, nessa peça, esses 3 atores faziam todos os personagens. O Haroldo Bota fazia só um, que era o Lorca. Funcionava como um narrador da história. Eu mandei o texto para você, Zé, não sei se você leu. Mandou esse texto para mim. Já faz algum tempinho, né? Você mandou esse texto para mim. É curto, você podia até ter lido, você ia gostar. Aliás, você devia ter publicado junto esse texto. Pô, podia ter tido essa conversa mesmo. A É, gente não teve, né? Essa conversa. Porque esse projeto, até para o público, né? Temos aqui 68 pessoas conosco. Para o público entender que esse foi um projeto um pouco incomum aqui no clube, que foi uma proposta do tradutor que foi acolhida certo. pelos editores e tem tudo a ver com você, né, Zé? Porque você já tinha toda essa passagem pela obra do Lorca, Sim. uma leitura completa da obra, já tinha feito adaptações e a gente queria fazer teatro. Eu lembro que a gente conversando ao telefone ano passado, assim, uma das coisas que eu senti uma certa surpresa da sua parte. Assim, pô, vocês têm interesse em publicar teatro mesmo? É. Que você acha? Por que você acha que ninguém publica teatro mais? Né? Porque ninguém publica nada interessante, na verdade, né? As pessoas tem pouca coisa interessante sendo produzida. A Companhia das Letras tem uma capacidade grande ainda de publicar autores contemporâneos e clássicos, Sim. mas as outras editoras todas elas se encolheram, elas estão... Eu tenho traduzido muita coisa de autores que já estão no domínio público, entendeu? Então, eu traduzi o Orlando e o Mrs. Dalloway, uma editora que... Desculpe. Saúde? Tem nada. Estamos aqui na sala de casa, batendo papo. Eu traduzi o Orlando e Mrs. Dalloway, que não sei se foi publicado, se não foi, entendeu? Não me mandaram o livro, eu dei uma cobrada no editor, ele não respondeu, não existe mais o e-mail dele. Então, sabe, uma editora que começou, que tentou começar por aí, né, com essas obras que são importantes, significativas, não são not my cup of tea, como dizem os ingleses, né? Eu acho é um pouco arriscado falar isso, mas a Virginia Woolf acha um pouco pedante, sabe? O círculo todo de Bloomsbury, eu acho
O Martin Amis fala que, numa conversa com Saul Bellow, eu estou traduzindo um livro a esse respeito agora, o Saul Bellow disse assim, você não gosta muito dela porque é difícil ser pedante o tempo inteiro. E ela escreve bem, com uma fluência interessante, tudo é uma obra interessante. O Orlando, sobretudo, é uma obra muito interessante para a época, né? Uma coisa que abrange assim 400 anos e um personagem que começa homem, vira mulher. Então, é muito curioso o livro, muito bem escrito, mas tem uma coisa um pouco de uma certa pose, sabe? Coisa que o Lorca absolutamente não tem. O Lorca escreve da alma mesmo, né? Como o que ele chama de duende. Ele diz que quando uma obra, música, de dança, de teatro, de poesia, pega e existe com aquela paixão, com aquele arrebatamento flamenco, né? Aquele arrebatamento andaluz, aquele arrebatamento espanhol, ele fala, tiene duende. Sabe? Então, quando não tem duende, não adianta, porque não vai. Claro que tem duende espanhol, duende português, duende francês, duende, né? Um monte de duende. Mas tem de ter duende, senão é murcho, né? E eu não sinto que a Virginia Woolf tenha duende. Eu acho que ela é um pouco voulu, um pouco construída, sabe? É ético dizer isso, mas eu conheço relativamente bem a obra dela e depois traduzi 2 livros importantes dela. E na hora que você traduz, você está dentro do autor, né? Eu traduzi o livro de uma escritora indiana chamada Arundhati Roy, que escreveu só 2 obras de ficção e ela é uma ativista do meio ambiente muito importante. Ela esteve no Brasil para o lançamento do primeiro livro dela, que é O Deus das Pequenas Coisas, e eu dei a minha tradução para ela autografar para mim, e ela escreveu Thank you for inhabiting my skin. Obrigado por habitar a minha pele. Que é uma tradução linda do que é ser tradutor, né? Ela entende que é isso. Que é essa a ideia. O mecanismo da tradução é uma atividade passiva, eu diria, sabe? Você tem de ser absolutamente passivo diante do autor, deixar ele falar, você não pode ter estilo, você tem que traduzir ele. Eu adoro, o meu forte é traduzir ficção. Eu traduzi muito pouco não ficção. Não ficção você pode ter essa liberdade com o texto, né? Você tem que ser fiel à ideia, ao conceito, mas não necessariamente ao estilo, porque é diferente, né? Enquanto que na tradução de ficção, de teatro, sobretudo de teatro, você tem de ficar atento à língua, a como o autor usa a língua, né? Isso eu aprendi com o Paul. Uma vez, uma editora resolveu fazer uma edição para jovens, de livros importantes para jovens, porque ninguém lia mais. Daí eu fui, eles tinham muitos livros paradidáticos. Eu estou fazendo uma digressão aqui, mas eu acho que no fim fecha tudo. E aí me convidaram para fazer uma espécie de curadoria da coleção. A gente selecionou 13 livros, eu com a editora Isamara Nando, na Ática, editora Ática, que eu não sei se ainda existe. E eu fui nas monte de escolas consultar os jovens para saber o que eles gostariam de ler, né? Então, eu contava histórias do Moby Dick, o Príncipe e o Mendigo, o Corcunda de Notre Dame, que, na verdade, não é para criança, é um livro erótico, na verdade, é um absurdo o Walt Disney ter feito aquele filme, porque é um livro de um erotismo poderoso, todas as páginas. E aí eles diziam coisas muito engraçadas, porque isso foi na década de 80, meados da década de 80. E os meninos, os jovens, falavam assim, eu contava histórias e dizia assim, é bacana, mas eu preferia ver o vídeo. Né? Aí eu comecei a usar um ardil e eu dizia assim, e se você... O que você acharia de, por exemplo, a história de um cara que é um chefe de um exército que luta lá uma guerra fora da terra dele, e aí ele ajuda a vencer a guerra,
E aí ele embarca nos navios e vai voltando para a casa dele com alguns dos mais importantes do exército dele. E aí vão acontecendo uma porção de coisas. Ele para numa ilha que tem um gigante, e o gigante quer comer eles. Ele para numa outra ilha que tem uma feiticeira que enfeitiça eles, eles ficam um tempão lá, parece que nunca mais vão conseguir escapar. E aí ele chega em casa e a mulher dele não reconhece ele mais, o filho não reconhece ele, quem reconhece é o cachorro. Mas daí, quando o cachorro reconhece ele, todo mundo diz: nossa, o rei voltou. Ele era um rei de uma ilha chamada Ítaca, que podia ser um bom nome para o jogo. Será? Mas é um jogo? Eu quero ver esse jogo, eu quero jogar esse jogo. Isso não é um jogo, isso é a Odisseia do Homero, que foi escrita milênios atrás. Esse aí eu queria ler. Entende? Não é uma leitura fácil, evidentemente, né? Mas a trama, a história, pega, né? A história de um herói. Não é nada mais do que o jogo, a novela, é a história do herói. Por que eu entrei nisso agora? Não lembro mais. Não, você estava fazendo essa digressão porque você estava falando da maneira de traduzir, né? De tudo que envolve a tradução. Eu até deixei você falando, porque eu queria ouvir tudo que você fala, para não te interromper, mas a pergunta que me ocorreu na hora que você mencionou o seu encontro com a autora indiana, te disse aquela frase tão profunda, né, sobre a tradução, me surgiu essa pergunta que eu te faço agora. Como que foi para você, dessa vez, habitar a pele do Lorca, um autor tão querido para você? Aí é bacana, porque, na verdade, o Lorca ele não saiu de mim. Depois que eu li, depois que eu escrevi, foi tão profundo o mergulho que eu fiz no Lorca. Eu só fiz um outro mergulho tão profundo quanto no Lorca, no Artaud e no Guimarães Rosa. Depois eu conto por quê, se der tempo, porque são histórias compridas. São três autores completamente diferentes um do outro, né? O Antoine Artaud francês, autor de teatro, de poesia e um louco, foi preso em hospício durante muitos anos, que eu estudei também a obra dele inteira, escrevi 2 espetáculos sobre ele, que foram o primeiro foi um sucesso incrível, uma coisa lindíssima, na década de 80 também, em 84. E depois escrevi outras coisas quando eu estava dando aula na PUC, montamos com os alunos trechos do Artaud. E o Guimarães Rosa, que eu fiz também um estudo da obra completa com os alunos lá da Escola de Artes do Corpo, que era um espetáculo de 6 horas. Peguei. Tá, espirrou também. Saúde! Não, na verdade, eu soprei uma cinza que tinha caído no meu cinzeiro. Mas obrigado pela saúde. Fumando tanto, não sei se tem saúde, né? Eu fumei então, durante... tô precisando, justamente, me desejo saúde, Zé. Eu fumei durante 42 anos, então eu sou o último que posso falar alguma coisa. Com quantos anos você parou, Zé? Eu parei quando nasceu o meu terceiro filho, meu último filho, que foi em 97. Então, ele tem 25 anos. Quando foi? Então vou me espelhar em você, tá, Zé? Tá, a minha terceira, quando nascer, eu paro. Você tem 3, não tem? Não, então, tenho 3, mas a terceira ainda está em gestação. Então, para. Aí Eu parei durante a gestação dele, o último. Foi muito difícil de parar. Eu botei aqueles patches de nicotina, sabe? Eu passei, acho que uns 4 anos tentando parar. E aí eu comprei os patches de nicotina e deixei numa caixa na estante. Eu disse, amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Amanhã eu começo. Até que um dia eu disse, hoje vai. Eu abri a caixa e comecei a chorar. É a droga mais maldita que existe, é a nicotina. Prende muito. Cocaína, pior que qualquer outra droga. Mas antes da gente sair demais do assunto, vamos voltar para a nossa droga predileta, que a gente não vai abrir mão, tem a ver, é literatura. Isso tem a ver com o Lorca também. Segue que eu quero entender qual é a sua história com o Artaud, com o Guimarães Rosa e o Lorca. São os 3 em que eu mergulhei muito na vastidão da obra. São autores que têm obras muito grandes e que eu li tudo e anotei tudo e acabei realizando um trabalho que era uma coisa de um pouco sintetizar esses autores, né?
num espetáculo de teatro, especificamente de teatro, desses três. O Lorca é o que mais ficou em mim, entende? A sensação que eu tenho é que, usando a metáfora da Arundhati Roy, ele é uma segunda pele em mim, sabe? Uhum. Eu sinto ele não por fora, mas por dentro de mim. Eu entendo, eu me identifico com a sensibilidade dele, com a percepção do universo feminino e de todo esse contraste que era marcante, né? Aquela coisa estabelecida do homem e da mulher, que na Bodas de Sangue ele coloca isso com uma força, com uma clareza, né? Que ele diz assim, aos homens, eu não me lembro mais, assim, para as mulheres, agulha e linha, algo assim, agulha e linha para bordado. Para os homens, a enxada e a pá, sabe? Assim, funções muito específicas, muito rígidas. E ele desenha essa sociedade inteira e percebe isso é bonito porque a crítica que ele faz a isso é uma crítica extremamente compassiva, cheia de compaixão mesmo, sabe? Uhum. Não é uma coisa revoltada, dizer assim, que merda, blá, blá, blá. Não tem isso. E também não tem uma coisa submissa. É uma coisa de dizer assim, como a gente processa isso, né? Como você processa o seu duende, como você faz o seu duende se expressar com sinceridade, com liberdade, você expressar aquilo que você é numa sociedade tão repressora, né? O artista vive isso sempre. Hoje, por exemplo, em dia, o artista não temos mais uma repressão. Ainda existe essa repressão, evidentemente, não só sexual, mas com o artista em si, né? Porque o meu filho, por exemplo, quando estava fazendo teatro, uma amiga dele disse assim, mas a mãe de uma amiga dele falou assim, tá bom, você já fez tudo isso de teatro, mas o que você fez de televisão? Ele disse, nada, eu não gosto de televisão, só faço teatro. Ela disse, então você não é um profissional, você não é um Uhum. artista, entende? A gente vive esse preconceito ainda hoje, né? E não tem Ainda, dinheiro. e ainda que não seja uma repressão física oficial, o próprio modo de vida que o mundo vai tomando, ele é hostil ao espírito. Exatamente. E o artista é um homem voltado para o espírito, para as criações, para a imaginação, para o sonho. Eu me lembro, isso que você falou me lembrou uma coisa, que é muito comum alguém estar lendo um livro de literatura e passar outra pessoa e falar assim, poxa, você está estudando alguma coisa? Não, estou lendo literatura. Pô, mas por que você não está estudando para um concurso? Entendeu? Esse mundo utilitário, né, de que Sim, você tem de ser um cidadão útil, é muito, exato. né, você não tem de ser um cidadão útil, você tem de ser um cidadão, você tem de ser um ser humano. E eu acho que a arte faz isso, sabe? A gente fala assim, diante de certas coisas, você diz, é comprovado cientificamente, mas você nunca pergunta assim, é comprovado artisticamente? E a arte Uhum. é um instrumento de conhecimento tão absolutamente válido quanto a ciência, né? Sem dúvida. Hamlet, o Édipo, o Hamlet, o Otelo, e são, na verdade, são tratados sobre a alma humana que não perderam atualidade com o passar dos anos. Você lê Fernando Pessoa e ele expressa os nossos sentimentos de hoje, né? Uhum. Você lê os sonetos de amor do Camões, que eu adoro. Eu fiz uma adaptação dos Lusíadas para o teatro. Um amigo meu muito louco, que já faleceu, o Yakov Hiller, louco no bom sentido, né? Brilhante, assim, imaginativo, brilhante, arrebatado. Foi muito bonito fazer essa adaptação. Era imenso, espetáculo longo. É no que é hoje a Sala São Paulo de música em São Paulo. Na época era uma estação de trem e eram duas plateias e um espaço enorme no meio e entrava um barco de 12 metros de altura, por 8 metros de comprimento, com 60 pessoas em cima, eram 60 pessoas no elenco. Foi muito bonito de fazer. Mas a poesia lírica do Camões, os sonetos de amor dele, são tão absurdamente deslumbrantes que eles são eternos. A língua portuguesa era uma língua ainda muito jovem quando ele escreveu, né?
Era uma língua que tinha poucas centenas de anos. E é incrível como ele maneja bem essa língua, e é muito curioso, quando você lê os sonetos de amor, como ele, assim como o Lorca depois faz também, e o Camões expressa alguns sentimentos que a gente, lendo o soneto, a gente consegue perceber. Mas é uma coisa tão fina, tão delicada, que não existe mais, sabe? Está ali na poesia registrado que isso existiu, mas a própria língua não faz isso mais. Nós não temos mais essa sensibilidade, nós estamos embrutecidos. Ele era um homem valente, era um soldado, perdeu um olho na guerra, né? Teve um monte de amantes, foi expulso, foi exilado de Portugal. Um homem vivido, não era uma Virginia Woolf, não, era um homem na vida, assim, né? na vida bruta, e com uma sensibilidade que você lê os sonetos do Camões, que é tão lindo, vocês deviam editar, viu? Vai Os sonetos, acontecer, Zé. Vai os sonetos acontecer. de amor. Você acha, Leonardo? Pena que eu não posso traduzir, né? Esse não dá. Não precisa, é impossível Português traduzir. brasileiro. Exatamente isso que eu estou falando. É uma matéria tão fina que você percebe esse sentimento e diz assim: em algum lugar isso já passou por mim, mas fugazes se desfaz, entendeu? É muito bonito de ver como um grande artista é capaz disso. E eu sinto que o Lorca faz exatamente isso, né? O universo do Lorca é fincado na Espanha, em termos de usos e costumes, e, ao mesmo tempo, é universal, né? Isso parece o conselho que o Chekhov ouviu. Ele foi falar com o grande poeta russo da época, não lembro o nome dele agora, mas o Chekhov foi falar com ele e disse: mestre, como eu posso ser universal? E esse mestre falou, depois eu lembro o nome, é que todo mundo sabe. O mestre falou: escreva sobre a sua aldeia. Sabe? Então, o Lorca faz exatamente isso. Ele mergulha na raiz da Espanha, e a raiz de cada povo é um fato científico, inclusive, né? Que é um fato factual, de que as raízes todas se comunicam, né? Tem uma coisa que chama micelar, né? Como é que chama mesmo? Oh, meu Deus. Lúcia, como é que chama a coisa que vai pela raiz, conhecimentos que vai pela raiz, como a raiz das árvores? Atávicos. Não, é uma coisa de botânica mesmo, Ah, sim. sabe? E eu não me lembro da expressão. Um dia eu lembro, mas daí na próxima tradução que eu fizer, a gente vem, eu lembro disso. Você traz a raiz. Então, é uma coisa que você mergulha e as raízes todas se encontram, porque se você olhar o Camões, o Lorca, o Shakespeare, né? O Shakespeare e o Camões, o Shakespeare e o Cervantes morreram no mesmo dia, com horas de diferença, né? Alguma coisa tem aí, né? Então você pega o Quixote, a obra do Lorca, espanhóis, o Cervantes, não precisa ser clássico assim, você pega Nelson Rodrigues, que para mim tem o porte de um Shakespeare mesmo, e o Shakespeare, você vê, isso tudo lá no fundo está entrelaçado mesmo, sabe? Quando eu estava dando aula na universidade, eu cheguei a ficar tentado a fazer um mestrado, um doutorado, e eu queria fazer um estudo comparativo entre o Édipo Rei, o Hamlet e o Álbum de Família do Nelson Rodrigues, porque para mim são a mesma peça, sabe? Todas elas têm uma questão paterna muito forte. Vamos ver se algum acadêmico se inspira nisso que eu estou falando e faz esse... Certamente, Zé, vai ter alguém aqui nessa live que já está anotando a sua ideia. Você pode ter certeza. Eu não vou fazer, eu não tenho mais tempo de entrar numa aventura acadêmica dessas. Você não está dando mais aula, não? Senão podiam te convidar para ser orientador. Pelo amor de Deus, a aula não. Eu adorei dar aula. Esses 15 anos que eu dei aula na PUC foram muito bonitos.
sabe? Eu formei gente de um jeito muito bacana, fora do padrão, fora da caixinha, Uhum. e foi muito lindo. Eu dei um semestre inteiro em cima das meninas do quadro do Velázquez. Ah, Rizoma. Isso, a Lúcia sabia. Essa coisa, então, são os rizomas que se interpenetram, que se tocam e se comunicam, né? Os rizomas subterrâneos das árvores, eles se tocam e passam mensagens, né? Eles trocam matéria até, né? Então, eu sinto que tem um fundo rizomático na literatura, sabe? Todos se comunicam. Quando é genial assim, né? Quando é bobagem, não. O que mais tem hoje é bobagem, né? É difícil você ter um autor assim como o Coetzee, o Salman Rushdie, a Toni Morrison, que morreu outro dia. Né? no fim Então, das contas, tem muita. Existe até um discurso que pode ter o seu lugar, né, a sua razão de ser, contra a exaltação dos clássicos, que pode ser um vício também, né, exaltar só o clássico, como uma postura elitista do classicista, etc. Mas, querendo ou não, mesmo uma obra contemporânea, ela pode já nascer um clássico se ela tocar nesse rizoma. sem dúvida nenhuma. Se ela brota desse rizoma, se ela nasce disso. Quando falar que clássico não, manda ler o Humberto Eco. Ele tem um livro que chama Por que ler os clássicos? Que está lá escrito Por que ler os clássicos? Porque está lá, a raiz está toda lá, entende? Que Sim. é igual dança. Você vê os bailarinos que fizeram dança clássica e deixaram a dança clássica, eles têm uma precisão, um rigor no gesto e às vezes uma liberdade maior do que quem entrou na dança já com toda a liberdade da dança contemporânea, né? Uhum. Então, o Lorca para mim é essa pele interna. Eu me sinto, a imagem do lobo em pele de cordeiro me veio quando eu falo isso, mas eu não sei quem é o lobo e quem é o cordeiro nesse caso, porque tem um rizoma aí entre os dois, né? Sim. Eu Então, devo dizer, Zé, que você está hoje com uma aparência mais de cordeiro. hoje, É. Tá, eu espero que não tá, seja o... você tá uma figura luminosa. Ah, bom, Parece um pai espiritual. espero que não seja o cordeiro de Deus que é sacrificado no fim, né? Mas aí no final todos nós somos sacrificados no fim, Zé. Não seremos. Eu acho que eu vou morrer bem, eu acho. Eu estou me preparando faz tempo, sabe? O Lorca, na Espanha, você tem uma coisa que o México pegou e manteve, né, uma cultura da morte, um culto à morte de um jeito muito bonito no México, muito fantasioso, mas que já tem no Lorca, né, na cultura espanhola. O sangue, né? O Lorca fala do sangue o tempo inteiro. A Irma fala, uma mulher tem sangue para ter 4 ou 5 filhos. Então, essa imagem do sangue, né, que é uma coisa forte, né, de que é a vida, né, a vida pulsante e a morte, sempre presente. A Bernarda Alba começa com a morte do marido, né, com a morte do homem, justamente, né? E o homem vigoroso, forte, é um fantasma, ele não aparece na peça, né? Ele é Pepe Romano, que só esse nome já tem tanto P que parece que já é sexual só o nome, né? Pepe Romano, eu acho um nome fálico, na verdade, né? Essa história de nome fálico, um amigo, ele é muito grande e o sobrenome dele contém as sílabas Mastro. Mastroianni é o sobrenome dele. E o apelido é Mastro. Lógico, e a relação é imediata. E um outro amigo muito engraçado disse: Eu queria muito ter um apelido fálico assim. O máximo que eu consegui foi Minhoca. O que é mentira, né? Dos dois lados é mentira, mas é uma brincadeira curiosa. E é um tipo de malícia infantil que o Lorca soube captar na cultura popular espanhola. Ele Uhum. trabalhou com o teatro estudante, eles tinham um caminhão e ele viajou durante anos e anos e anos. Eu não lembro quantos anos, mas foi mais de 10 anos.
ele viajou com o Teatro do Estudante, com um grupo de atores, pela Espanha inteira, fazendo teatro, fazendo peças clássicas, fazendo pequenas operetas, né, que eu esqueci como é que chama, opereta, essa opereta popular espanhola, e recolhendo coisas. Então, a história, por exemplo, do o retábulo do Dom Cristóbal, ele recolheu nessas viagens. Sabe? É uma história que pré-existe ao Lorca, e que ele dá essa elaboração, ele finaliza como uma peça para bonecos, que era já uma peça para bonecos, mas que ele dá um porte fantástico, né? E que tem essa malícia, uma malícia ingênua, que o brasileiro tem também um pouco no fundo, né? Uma coisa maliciosa, assim, que é muito cândida, na verdade. É evidente que você pode deslizar para o chulo e grosseiro facilmente, mas eu acho bonita essa... O Mário de Andrade tem um livro que chama Namoros com a Medicina. São dois blocos, o livro. O primeiro eu não lembro como chama, e o segundo bloco chama A Medicina dos Excretos, dos excrementos. Então, ele recolhe um monte de poesias, de poemas, né, que são dessa malícia brasileira. Tem um bonitinho que eu não lembro agora a forma do poema, mas eu lembro o que diz assim: amarrei com fita verde, não sei o quê, era um trocinho, era um cocozinho dela. Sabe? Bonitinho, assim, de criança mesmo, né? Sim. Sabe, eu sinto que o Lorca pega isso nessas peças. Tem outras peças dele que tem também essa coisa meio visceral, assim, né? Que é muito bonito, na verdade. É essa vida, né? De um povo que mata touro para mostrar as valentias. Não, você tem toda a razão, Zé, que agora você falando disso, dessas poesias meio eróticas, meio sacanas, mas que tem uma ingenuidade Escatológicas. popular, escatológicas. Eu me lembrei que uma das minhas fascinações da vida foi quando eu descobri os sonetos eróticos do Boccaccio, que tinha exatamente esse espírito. Eu me lembro, nunca mais esqueci de um soneto em que ele descrevia uma moça cagando no mato, assim, mas era uma coisa que tinha uma ingenuidade, apesar de ser escatológico. É. Você grava aquela. Cara, o povo é assim, entendeu? As pessoas normais, claro, numa época que não tinha banheiro direito, né? Não tinha. Era uma cena muito natural, sabe? Mas é engraçado ao mesmo tempo. Então, o É Lorca. bonito, né? Não me surpreende que o Lorca, por ser um homem que extraiu tudo da terra, né? É. Como se ele fosse essa árvore, essa raiz que tirou tudo da terra espanhola, tem essa ingenuidade picante. No retábulo de Dom Cristóbal tem uma fala que eu nunca esqueço, que é muito bonitinha, que o diretor, né, que é um personagem que é ao vivo, não é boneco, ele chama Dona Rosita, Rosita, entra. Ela diz, já vou, estou calçando meu sapatinho. Ele diz, Cristóbal, venha, por que você não entra? Ele diz assim, já vou, eu estou mijando. Ele é galego. Sabe? Então tem esse espírito que ele capta e que está por baixo, sabe? Então, a Irma, por exemplo, é tudo sobre a gestação, sobre a gravidez, né? Então, é uma coisa tão uterina, tão vaginal, tão absolutamente feminina, né? Que diz como o Lorca percebeu essa sensibilidade, teve a sensibilidade para perceber essa coisa visceral da mulher mesmo, né? Da prenhez, né? De uma abrangência, de uma generosidade, muito lindo mesmo. É quase escatológico mesmo. Se você olhar direito, por baixo da Irma tem uma coisa escatológica, esse desejo dela de engravidar e do marido que não dá no couro. Então, que no fim ela acaba matando o marido, né? Ela mata o marido no fim da Irma, e a casa de Bernarda Alba começa com o enterro do marido da Bernarda, né? Então, se você vai fazendo
essas aproximações, é tudo uma obra só, né? O Lorca, sobretudo na trilogia rural, você lendo as 3 peças, elas são como uma história só, como 3 capítulos de um livro, né? Uma saga mesmo, de um povo, de uma cultura, né? É muito rico, muito inesgotável, né? Isso que o Lorca faz. Eu sou fã do Lorca, eu não sei mais o que dizer. Eu ia dizer uma coisa, mas eu esqueci. Pergunta uma coisa que daí talvez eu lembre. Tá bom, é até bom você me dar essa deixa, Zé, que eu já estava aqui esperando uma deixa para a gente passar por algumas perguntas. Vamos interagir com os nossos leitores que estão aqui Claro. dando perguntas. Leonardo não falou nada, hein, Leonardo? E exatamente isso. Eu queria que antes de abrir, eu conversei com o Leonardo hoje, né, para preparar essa conversa, e ele me disse que queria te fazer uma pergunta. Então, eu vou abrir para o Leonardo fazer uma pergunta e depois eu vou trazer comentários e perguntas. Zé, eu devo informar que você talvez seja o convidado mais querido das nossas lives. Todo mundo fica fã. Quando você começa a falar, um monte de gente aqui, quero guardar você num potinho. Acho que é experiência teatral, sabe? Pode ser. Você tinha que investir mais nas redes sociais, Zé. Você tinha que começar a fazer mais lives. Você fala muito bem. É gostoso te ouvir falar. Deixa eu ficar quietinho aqui no estúdio. Tudo bem, faça a sua opção aí, né? Eu também aprecio muito o anonimato. Ficar quieto. Eu estou com 77 anos. Eu já fiz. Se você olhar o meu site, eu às vezes tenho de mostrar alguma coisa para alguém que está no site. Eu entro no site e digo: meu Deus do céu, a quantidade de coisa que eu fiz. Eu fiz por 3, 4 pessoas, entendeu? Foi muito. Então, não é que eu esteja cansado, ou desanimado, ou desistindo, mas eu estou velho, me deixa sossegado. Não quero dar aula, não quero fazer palestra. Isso aqui eu curto, sabe? Sentar e conversar com gente inteligente, eu curto. Agora, eu acho que a gente está vivendo um momento de muito triunfo do ego, sabe? Tudo ego. A própria rede social, eu acho que é a predominância do ego. Não é só a vaidade das fotos que aparecem no Instagram. Eu acho que tem uma cultura do ego mesmo, né? Tudo eu, e não tem nenhuma noção política efetiva, né? A própria noção de terra plana, uma vez eu vi uma mulher falando assim: a Terra é plana, não sei o quê, e aí o cara disse assim: mas que base você tem para isso? Baseado em que você diz isso? Ela diz: baseado na minha sensação. Eu olho e vejo a Terra plana, então a Terra é plana, pô. Né? Então, eu sou a medida de todas as coisas, né? O solipsismo total, né, Zé? É muito triste você viver assim, né? É muito pobre. Sim. Né? Fala, Leonardo, pergunta aí que eu quero responder. Não, Fala, aqui Leonardo. fiquei meia hora conversando aqui com o Zé, por isso que eu fiquei até quietinho aqui, queria ouvir, né? Eu tô que nem os ouvintes aqui, só aproveitando, até desliguei o microfone para ouvir melhor. E eu tenho o dever de conduzir a conversa, eu fico até preocupado de interromper o Zé na hora que ele está falando e que perdeu alguma coisa também, né? Que às vezes eu tenho que puxar o assunto para a direção, falar, não, deixa ele falar mais. Deixa eu me falar. Toca aí então a falar pergunta. Disso eu gosto, sabe? Então, não tem fim. A gente pode ficar a noite inteira aqui, se tivesse um vinhozinho, então, né? A gente fica a noite inteira aqui. Fala, eu vou arrumar um jeito da gente fazer isso em breve. Vou inventar uma coisa aqui no clube, vou inventar uma forma da gente poder conversar com tempo. De repente o vinho na live. Live com vinho, todo mundo com vinhozinho. Gostei. Fala com o pessoal do clube lá. Será que eles financiam vinho? Manda um para seria muito bacana, né? Nossa, gostei, a gente inovar no meio editorial, né? Mandar vinho para conversar. Exatamente. Leonardo, faça a sua pergunta, então. Zé, rapidamente a minha pergunta. Primeiro, só deixa eu me tietar aqui um pouco, Zé. A gente fica convivendo com o texto do tradutor. Acho que está falhando minha voz. Voltou? Tá boa, tô te ouvindo. Tá tudo tranquilo. Agora parou. Travou, deu uma travadinha agora. Travou. Alô, Leonardo, tá ouvindo? Travou. Acho que a internet dele travou na hora que ele ia falar, hein? E travou na mão, numa imagem assim, bonita. Dramática.
Espera voltar, acho que ele vai voltar Espera já voltar. já. Vamos indo lá no chat aí, que você queria ver, nas perguntas que as pessoas fazem. Sim, sim. Vamos trazer então algumas perguntas do pessoal, que eu já selecionei aqui, comentários. Primeiro, voltou, Leonardo? Tá Voltou, aí? Leonardo. Voltei. Tentaram me calar. Estou aqui. Tá me ouvindo? Tá me Estou ouvindo? Estão ouvindo? ouvindo. Então Um vamos pouco lá. fora. Eu queria tietar o Zé aqui. Eu queria tietar. A gente fica com o filho do Zé aqui, né? Que é a tradução do Zé, por um longo tempo, né? Editando. Então, eu queria tietar um pouco aqui, que foi maravilhosa a experiência de editar o texto, né? A gente tem um ritmo, né? Meio vertiginoso nos clubes e acaba conversando menos do que gostaria, até, né? Às vezes entre editor e tradutor. Mas foi uma delícia ver o texto e trabalhar com ele. A minha pergunta é a seguinte: eu já comentava antes, a gente lê os textos e fica imaginando no palco, né? Sai uma montagem do Lorca ou não sai, Zé? Como é que está o seu envolvimento no teatro? Ideias, apontamentos para a gente ver a peça a partir da sua tradução, né? Nos palcos. Eu adoraria montar um Lorca, qualquer Lorca, sobretudo desses 4, sabe? Que fazem parte da peça que eu mandei para o Zé Lima, do Andaluz, trechos dessas peças todas, e das outras também. Eu adoraria fazer, mas a produção de teatro está tão complicada, né, tem tão pouco dinheiro. Foi aprovada uma lei, a Lei Paulo Ricardo, que é 3 bilhões de dinheiro para a produção de arte, de cultura no Brasil, mas ainda não foi regulamentada, né? E tem muita coisa que precisa ser mexida, né? Agora, para a gente reconstruir o país e reconstruir a cultura, né? O Lorca, ele permite uma liberdade de encenação imensa. O teatro dele é tão moderno, ainda hoje, né? Que ele descreve, se você leu, ele descreve muito pouco, o cenário assim, uma sala com 3 paredes em arco, uma sala toda branca, né? São descrições de um espaço vazio que você interpreta como quiser, que é o palco, é o espaço vazio, é palco, né? Eu vi uma montagem da Irma, na Inglaterra, uma montagem espanhola da Irma, com a Núria Espert, que é uma, não sei se ela ainda está viva, ela é uma atriz catalã, incrível, maravilhosa em cena, dirigida pelo Vítor Garcia, que foi um diretor argentino que fez imenso sucesso em Paris e que a Ruth Escobar trouxe, que dirigiu 2 peças aqui no Brasil, que foi o Cemitério de Automóveis, do Arrabal, e o Balcão, que a Ruth pegou o teatro dela, que tinha 4 andares, e transformou num espaço vertical. E o balcão se passava no espaço vertical, com palcos que subiam e desciam, atores que iam escalando. Era uma coisa deslumbrante, eu assisti várias vezes. Vocês não sabem nem quem é, né, o Vítor Garcia. Mas o Vítor Garcia dirigiu uma montagem da Irma, que se passava num grande pentágono, assim, de passarelas. As passarelas da frente eram mais baixas e as laterais iam ficando cada vez mais altas. E formavam uma figura geométrica, não me lembro se era um pentágono ou um hexágono, mas ficavam esses... Era uma plataforma só, né? Um corredor, um passadiço, assim, só, e esse enorme espaço vazio era uma cama elástica. E ele ia variando ao longo das cenas a tensão da cama elástica. Então, em alguns momentos, a cama elástica estava tão tensa que as pessoas andavam normalmente. Em outros momentos, onde tinha um incômodo muito grande na cena, as pessoas tinham de se locomover fazendo um esforço para se movimentar. Então, a própria sustentação do corpo do ator mudava, né? Então, Sacada, hein? é lindíssima a ideia, né? Ele tinha grandes ideias, o Vítor Garcia. E aí, então, essas plataformas eram assim, né? Mais alta no fundo, não tão grande assim, mas mais alta no fundo e mais baixas aqui na frente. E aí a peça toda se passava aqui e aqui. Tinha um momento quando ela vai lá na caverna falar com a bruxa, com a feiticeira, né, para engravidar, que desciam uns
cabos do teto, enganchava nessa cama elástica e repuxava a cama elástica e fazia torres assim de tecido, 3 torres imensas, sabe? E que quando puxava, algumas molas laterais se soltavam e fazia pá, pá, e subia aquela coisa imensa. E os atores todos iam num cortejo com velas acesas pelas passarelas e entravam naquele espaço daqueles 3 negócios imensos que tinham sido repuxados do chão. E daí voltava isso, e aí tinha a cena dela final com o marido. Então, aqui, né, a cama elástica estava aqui. Eu queria ter um pano aqui para mostrar para vocês. A cama elástica estava aqui, e ela está aqui, a cama elástica fica mais frouxa. E ela tá, então a cama elástica chegou no chão, aqui, né, onde está meu pulso desta mão, e ela está ali com o marido no colo e mata ele. Na hora que ela mata ele, lá por trás era puxada, esse tecido era puxado, então ela ia entrando para lá e o tecido da cama elástica ia fazendo uma dobra e engolia os dois. Eu fico arrepiado só de contar isso. Você consegue imaginar isso? Dá para entender o que eu estou falando? Pior que eu consigo. Sabe? Que Então sacada. era um pano assim, né? Que estava assim, e aí ficava mais frouxo, ela sentada aqui, nesse ângulo, e aí quando ela matava o marido, puxavam lá para trás isso aqui, e o pano se dobrava em cima dos dois, engolia os dois e a luz ia apagando. Eu assisti em Londres essa peça, apesar dela ser em espanhol e ser para produção espanhola, eles foram apresentar em Londres, eu não me lembro onde, acho que em Covent Garden, não lembro. E a plateia ficou ensandecida, foi a única vez na vida que eu vi, quando terminou, longos minutos de aplauso, né? Assim, 10, 15 segundos e todo mundo de pé. Era todo mundo de pé aplaudindo sem parar e jogando os chapéus para cima. Era uma visão do século XIX, entendeu? Gritos, assim, os chapéus subiam. E essa mulher vinha agradecer, e não era uma mulher, era uma deusa, uma coisa linda, com duende, né? Porque ela tinha isso, e o Vítor Garcia tinha essa visão belíssima, né? Agora, dá para você fazer o Lorca aqui, na sala, com essa luz, sem nenhum efeito. E ele pega, né? Ele fala numa das crônicas que tem na peça, no Andaluz, ele fala: o poeta não precisa de mais nada, senão uma sala com paredes brancas e um silêncio onde soe a voz do poeta. Então, o poeta fala e comunica, né? Não precisa de uma montagem pirotécnica, né? Mas foi isso que me perguntou, Leonardo. Eu já fui indo, atropelando tudo, né? Eu Sim, respondi. sim, eu fiquei bem feliz de saber dessa montagem. Acho que a gente dificilmente conseguiria imaginar essa cena se o Zé não trouxesse aqui para nós. É realmente uma cena muito, muito chocante. Inacreditável. Trilogia, né? Talvez a mais chocante, né? Ela fala: eu matei Deve o meu ter, próprio filho, né? Quando ela mata o marido, né? Ela sai falando. deve ter no Google, deve ter talvez até fotos dessa montagem. Ele se chama Vítor Garcia e a atriz chama Núria, com Y, Núria Spert. E deve ter, você acha no Google, eu acho, porque foi uma montagem memorável, memorável. E o Vítor morreu jovem. Eu conheci ele aqui. As 2 montagens que ele fez aqui foram extremamente marcantes e formativas para mim, sabe? Então, não sei se eu vou voltar a dirigir Se alguém resolver produzir um Lorca e me convidar para fazer uma dessas traduções, se tiver alguém ouvindo aqui e quiser produzir, não precisa nem perguntar se eu quero, eu quero. Eu quero ficar sossegado aqui por causa disso, porque eu só sairia desse meu retiro, entre aspas, né, para fazer uma coisa desse porte, sabe? Durante a pandemia, eu escrevi 3 peças que eu pretendo encenar agora. Eu não estou com muita vontade de produzir, de sair para dirigir, ter de ir para São Paulo todo dia para ensaiar e tudo.
Mas eu estou tentado a fazer isso. Vamos ver se rola. Se sair essa lei de dinheiro, eu vou ver se eu faço. Vamos ver se ainda tenho tempo de vida, que eu estou ficando bem velho. Eu vou fazer 78 anos. Minha mãe Que é morreu. isso, Zé? Não parece nem de perto. Ah, parece que eu estou de longe. Quer que eu venha perto? Não, eu não penso nessa coisa de idade, sabe? Uma amiga minha que tem 72, outro dia a gente estava conversando, ela disse, Zé, eu não entendo como eu tenho 72 anos. Ela não fez plástico, Sim. cabelo branco, tudo. E, bom, vamos lá, vai mais coisa. O que Vamos lá, mais? vamos interagir então com os nossos Não, leitores, com os nossos tudo que você quiser. ouvintes. Espero que tenha aqui no chat um ouvinte aí, produtor, porque só depende de você para a gente ter um Lorca com o Zé Rubens. Pareça produtor. A Isabelle Bock fez uma pergunta para você, Zé. As obras de Lorca conversam entre si ou cada obra é única e singular em seu conteúdo e nas questões abordadas? As duas coisas. Se você lê só uma, se você lê só a Irma, por exemplo, é única, mas é tão poderoso que você quer ler o resto. E quando você, levado pela leitura da Irma, você lê Bernarda Alba, você quer ler mais. E daí você lê Bodas de Sangue, para falar só das três que nós estamos aqui, e aí acontece aquilo que eu falei agora há pouco. Você, na verdade, percebe que tem uma estranha continuidade rizomática, Uhum. entre as três obras. Na verdade, é uma obra só. Né? O Ingmar Bergman dizia isso. Eu faço sempre o mesmo filme. E é curioso que o Fellini diz a mesma frase, ele diz assim, eu só faço um filme. Então, se você junta toda a obra do Fellini, tem uma unidade rizomática, né? Uhum. A obra deles é tudo junto, né? A obra do Ingmar Bergman é tudo junto, né? Os sonetos de amor do Camões é tudo junto, né? Isso é a obra. O Picasso tem uma série lindíssima que é do boi. O primeiro desenho do touro. O primeiro desenho é um touro a lápis ou a bico de pena, absolutamente realista. Você vê toda a potência, toda a força, a quantidade de carne, de músculo que tem o touro, né? O peso dele. E ele vai simplificando, simplificando, simplificando. Depois de 30 e tantos desenhos, tem 3 riscos e a mesma coisa. Você percebe nos 3 riscos a potência, o vigor da força do touro, né? Então, a obra, na verdade, é essa sequência toda. É evidente que ele, Cabotino, como era, foi vendendo tudo separado. Os astronômicos ganhou uma puta grana, mas a obra, na verdade, não é cada uma. A obra é essa continuidade do desenho, onde ele vai depurando, 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 até chegar nessa linha única que passa tudo que tinha no começo, né? Sim. Essa unidade assim do fundo do que tem no poeta. Você falando isso agora, você me lembrou de um artista talvez menos esperto comercialmente do que o Picasso, né, Picasso. que você acabou de mencionar, que é o Jorge Guillén, que ele escreveu um único poema chamado Cântico, que ele foi aumentando durante décadas. Ele publicou esse livro, a segunda edição tinha um poema a mais lá e outros modificaram, ou seja, a vida dele era aquele poema. E ele Bárbaro, né? escreveu. E é exatamente o que você está falando, também aplicável a outros artistas, né? Mas o Jorge Guilherme parece que fez isso de um modo especialmente radical. Sim. O negócio dele era Essa o moça cântico. perguntou isso, né? Eu acho que são as duas coisas. Cada peça é uma peça, e se você junta tudo, é uma outra coisa. É uma peça só, sabe? Todo, Uhum. mesmo as obras surrealistas dele, que não tem a potência e a atração imediata que o teatro mais convencional tem, né? Mas que são Uhum. interessantíssimas também. Assim que passam 5 anos, a bicicleta, várias outras peças menores que são experimentais mesmo, mas que se você juntar tudo, tem um lugar na obra dele. Então é ao mesmo tempo cada coisa é inteira em si e juntando tudo faz um todo. É como o Shakespeare, né? O Shakespeare, cada parte contém o todo.
Então, você pega o Hamlet, todas as cenas são ser ou não ser, ser ou não ser, ser ou não ser, ser ou não ser. Esse é tudo, todos. É o tema de todas as cenas, os assuntos das cenas variam. Essa diferença entre tema e assunto é muito importante, né? Então, na primeira cena do Hamlet, os sentinelas estão lá na muralha se perguntando: apareceu um fantasma. É ou não é um fantasma? Eu acho que é o fantasma do rei. É ou não é o fantasma do rei? Né? E parece que vai ter guerra, mas será que tem ou não tem guerra? Tem sempre isso. Né? Daí o Hamlet chega e continua esse ser ou não ser. Daí a segunda cena é ele com a rainha e o padrasto, né? O tio dele que matou o pai dele lá. Isso é um spoiler, tudo bem. Zé, eu já percebi que você é do mesmo time que eu. Eu sou o time pró-spoiler. Você é clássico. Spoilers. As obras estão escritas há 500 anos. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas do Hamlet realmente não tem mais spoiler. Isso é a grandeza delas, né? O Édipo, todo mundo sabe o que é o Édipo. Mas cada vez que você começa a ler ou que você assiste, você não consegue largar, né? Exato. Então, a outra cena do Hamlet lá com a rainha diz assim: meu filho, tira esse luto, parece que você está fazendo frescura, né? Ele diz assim: parece que você está agoniado demais, o que é isso? Ele diz assim: parece não, mãe, eu estou. Quer dizer, não é que parece, não é que não é, é ser ou não ser. E assim vai. É o contrário do Molière. O Molière constrói as peças dele como um reloginho. Assim, uma peça encaixa na outra, encaixa na outra, encaixa na outra. Aqui tem uma roldana, ali tem outra, ali tem outra, ali tem outra. Se você muda a ordem ou elimina algumas dessas cenas, desmorona a obra do Molière. Isso é a minha leitura, certo? Eu trabalhei bastante com Molière também. Eu fiz 3 vezes o Tartufo do Molière. Eu dirigi 3 montagens com elencos completamente diferentes. O primeiro foi um imenso fracasso retumbante mesmo. Daqueles que dá orgulho de você ter feito. Era uma montagem muitíssima inteira errada. E o segundo foi um imenso sucesso, foi na Escola de Arte Dramática, com um elenco que hoje todo mundo é profissional em São Paulo, no Brasil. Né? E a terceira vez foi com um grupo amador de um clube e que resultou numa montagem muito linda, íntima, doméstica, assim, mas muito bonita, muito, muito eficaz. E eu sinto isso, que o Hamlet, você pode mudar a ordem das cenas, você pode eliminar certas cenas, sabe? Que ele se mantém inteiro, porque a parte contém o todo. No Molière, não. O todo contém as partes. Sabe? São completamente diferentes. Os dois absolutamente geniais. Né? Aliás, a gente falou de fazer o Locke e depois fazer o Molière, né? Vamos lá? Sim. Tá de pé. Vamos bater um papo sobre isso. Tá de Inverso, pé. rimado. Isso. Que aqui no clube a gente tem uma linha editorial que a gente pretende sempre tentar reproduzir, né, a forma do original, dentro do que é possível. Não, quando eu traduzi o Molière, eu traduzi 3 peças do Molière, né? Minha mulher e eu estávamos aí, faz 30 anos, minha mulher e eu estávamos no começo da relação ainda, e uma das coisas que ela mais lembra é que eu ficava assim, deixa eu ver se eu lembro alguma fala do Molière, assim, eu não vou lembrar nenhuma fala, mas eu ficava o tempo inteiro, eram 12 sílabas, né, fazendo tá, 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 sabe, falando as sílabas todas para rimar e para coincidir a tônica e a tônica final, batucando na mesa assim. Eu tinha o maior preconceito de teatro com verso. Então, quando me chamaram para traduzir a primeira peça dele, era Escola de Maridos, não Escola de Mulheres, Escola de Maridos, que é a primeira grande comédia dele, eu disse, não, verso não, teatro em verso é muito chato, e ator não sabe falar verso, então não dá certo. Aí eu traduzi o primeiro ato, sem verso, e a gente leu, era uma companhia permanente, uma companhia estável, e a gente leu, e era a coisa mais chata e sem graça deste mundo. Eu disse, não,
alguma coisa está errada, me dá um tempo. Eu disse, vou experimentar fazer inverso. Eu fiz inverso, a gente leu, e os próprios atores se mijavam de dar risada. Porque não dá para você tirar essa forma da mulher, sabe? Não dá. Eu tive muitas experiências com mulher. O Tartufo, então, foi uma experiência muito linda como encenador, né? Essas 3 montagens, mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência triste, porque como é o nome dele? O presidente da República, o general ditador que não gostava do cheiro de cavalos, como era o nome dele? Da ditadura militar. Vocês estão tão jovens que você não... Que não gostava de cheiro de cavalos, mas essa referência foi muito específica. Eu não gosto do cheiro de gente, eu prefiro o cheiro de cavalo. Ele gostava. Isso publicamente. Oi? Eu esqueci o nome dele. O irmão dele era diretor da SBAT, da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. E tinha traduzido o Tartufo na década de 40, eu acho. Ele era o dono da tradução do Tartufo. E a tradução dele era insuportável, pesada. Tinha trechos que ele inventou personagens, tartufinhos. O Figueiredo que falava isso. Figueiredo. E aí eu traduzi o Tartufo, montei o Tartufo, e ele publicou uma coluna imensa no Globo dizendo Tartufo traduz Tartufo. E acabava com a minha tradução. E dizendo que, imagine traduzir por você, para a terceira pessoa, mulher escreveu na segunda pessoa. Claro que ele escreveu na segunda pessoa. Em francês se usa a segunda pessoa. É tu, né? E vous e tu. Mas não é francês, nós estamos falando em português. Ele falava a língua do seu tempo. Vamos traduzir na língua do nosso tempo, o mais fiel possível ao original, mas soando como português do Brasil, né? E acabava comigo mesmo. Aí eu pedi direito de resposta, me enrolaram. Eu disse, quer saber? Deixa para lá, esse homem vai morrer antes de mim mesmo. E morreu mesmo. Ele era bem mais velho, né? E foi muito ruim o que ele fez como... Não vou falar. Melhor não, porque sempre vai ter alguém que vai me atacar, não vou me expor. Minha avó, eu vou falar uma coisa bem chula. Minha bisavó dizia, não ponha o cu na janela que alguém meterá o dedo. Para mim isso é uma norma, sabe? Eu sou sempre muito exposto, mas não quero mais chegar a esse extremo. Minha mulher é um primor de descrição, eu estou aprendendo muito com ela. 30 anos juntos, eu aprendi um pouco. Mas ela é muito melhor que eu nisso. Eu sou muito exposto. Eu falo pelos cotovelos, tá vendo? Não deixo ninguém falar. Vamos responder mais perguntas. Leonardo, fala mais. Eu tenho mais uma lista aqui. Tenho aqui 12 que eu separei. Então, vamos tentar dar uma... Eu vou abreviar. Para todo mundo ter oportunidade de ser respondido. Tá, eu vou falar pouco. Vai ficar muito longo. Agora, a Luguerino. Lorca insere temática social, o modo de vida do povo espanhol, desprezo do American Way of Life, uso de metáforas, ironia, o machismo, etc. Como vocês lidaram com esses elementos na tradução da obra? E aí, Zé, como você lidou com isso? Aí você tem de responder também, Leonardo. Eu, como tradutor, eu traduzi o que o Lorca escreveu, né? Tradutor não pode ter estilo, né? O que Arundhati Roy falou, né, de você se vestir a obra do artista, é verdade. Eu comecei dizendo uma coisa que depois eu me interrompi. O tradutor tem de ter uma passividade ativa. Você tem de ser completamente passivo diante do original, passivo mesmo, traduzir aquilo que está ali. Se for ruim, tem de estar traduzido ruim, né? Se for genial, você tem de buscar ser genial. Mas muito ativo, é uma passividade ativa, porque você tem de ser muito ativo para conseguir reproduzir aquilo que o autor, sobretudo um autor genial, escreveu ali, né? Do jeito que ele quis comunicar. Então, o que eu tentei fazer foi isso, me manter absolutamente fiel ao original, com todas essas coisas que ela observou muito adequadamente, né, com muita propriedade, que é isso mesmo, a obra do Lorca. Eu só não entendo muito bem a referência que ela faz ao American Way of Life, porque
eu não vejo isso imediatamente na obra dele. Talvez seja uma coisa interessante mesmo, eu ouvi e guardei. Como é o nome dela? O nome dela Ih, peraí, que eu perdi aqui. Termina em Lino. Que É Luguerino. Luguerino. Minha mulher chama Lu Merlino. Então é isso que eu teria a dizer para ela. Que é fato, ele faz tudo isso mesmo, e a minha tentativa o que eu busquei como tradutor foi essa fidelidade, não traduzir palavras, mas traduzir o espírito, o duende do Lorca. Perfeito. Comentário aqui elogioso da Isabelle Bock, que até está me elogiando que eu acertei a pronúncia do sobrenome dela. Os antepassados agradecem. Uma live boa é a live que te dá sede de conhecer o autor. Obrigada, Rubens. Ah, de nada, que prazer ouvir isso. Me deixa muito contente. Eu acho, como diz Mário de Andrade, que o artista é um servidor. Eu acho que o tradutor é um artista, né? E como escritor, como autor de teatro, como diretor de teatro, eu sinto que eu tenho de servir não ao espírito da época, nunca. Quando você serve ao espírito da época, você só faz bobagem, né? Você tem de buscar o rizoma da obra, lá no fundo, no fundo do labirinto, onde vai o Teseu lá atrás do Minotauro. Sim. Né? A Isabelle, que inclusive é o ouvinte que quer te guardar num potinho, Zé. Ele Ah, guardar esse senhor no potinho. Ó, a esposa dele tá lá do lado, hein? Cuidado. com caldo doce ou salgado? Em compota, né? Eu posso ser muito indigesto também, viu? Agora, falando de tradução, o Ricardo Dro veio com um questionamento interessante. Ele tem uma curiosidade. Pode-se afirmar que o tradutor, na verdade, escreve uma outra obra ao traduzir? Pois muito do que se traduz é intraduzível. Tem um livro do Humberto Eco. De repente, sua voz ficou muito baixa. Vocês estão ouvindo direito o que eu estou falando? Tô te ouvindo. Então, tem um livro do Humberto Eco sobre tradução muito interessante que chama Quase a Mesma Coisa. Que é o que a tradução é. É quase a mesma coisa, né? Uma boa tradução, você busca profundamente na língua palavras que soem próximas do original, que dê para você fazer ressonâncias e ecos, se o autor fez isso, né, na frase, não, às vezes não com a mesma palavra, mas com a mesma sonoridade, né? Às vezes tem uma frase que faz tá, 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 com T. E aí, quando você traduz, não dá para fazer com T, mas dá para fazer com D ou com P. Então, você faz pá, 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 tá, 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 tá. Você translitera isso, mas você procura a obra. Eu, pelo menos, procuro a obra. A sensação que eu tenho não é que eu escrevi outras obras. Eu jamais seria capaz de escrever um Hamlet. Eu esqueci o nome dele, mas o sobrenome eu guardei. Eu jamais conseguiria escrever uma Bernarda Alba. Não é outra obra. É o Lorca. Mas é o Lorca que eu sirvo de ponte, de tradutor, de intérprete. Eu tento traduzir não só as palavras, não só as frases, não só o som, mas também isso, através disso, traduzir o duende do Lorca. Perfeito. Não é outra obra. Ricardo, é o Ricardo Dro. Ricardo Dro. A Leide Oliveira, que oportunidade única ouvir tanta sabedoria. Eu fico comovido, Aí o carinho da. me emociona mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Robério Vieira, alguma dica de como ler essas peças teatrais para uma experiência mais rica de leitura? Eu vou achar essa frase do Lorca. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, eu procurava aqui no computador já. O Lorca diz assim:
não precisa de nada para ler, né? Para você ter esse mergulho na obra. Precisa de 4 paredes brancas e um silêncio onde soe a voz do poeta. Evidente que não dá para você ler o Lorca ouvindo rap. Não tenho nada contra o rap. Eu tenho uns que eu gosto, inclusive o Emicida, eu adoro ele. Né? Tem a sua poesia, mas não dá para você... Você precisa ter uma atmosfera, um repouso. Você está em você, sabe? O Lorca te põe em você. Então, se você lê com essa serenidade, procurando quase esse estado quase meditativo, para mim a tradução é um estado meditativo. Eu traduzo com barulho, quando tem faxineira, com a faxineira passando o aspirador embaixo da minha cadeira, o cachorro latindo, a cozinha, panela de pressão chiando na cozinha. Eu fico completamente focado e vou traduzindo feito um louco, assim, até a primeira tradução que eu faço é horrenda, é porca, é cheia de erros de digitação. Eu boto 3 interrogações em tudo que eu não sei resolver naquela hora, mas eu quero fazer o fluxo. E eu vou fazendo. Daí eu volto e releio uma vez, releio outra vez. Às vezes 2 leituras bastam, às vezes eu faço 3, 4 leituras para chegar no texto que traduza o autor. Né? Então, eu acho que para ler o Lorca e aproveitar tudo, você precisa ir para aquilo que o Peter Brook chama o palco. Ele chama o palco de o espaço vazio, empty space. Né? Você é o palco, né? Você não precisa estar em lugar especial nenhum, mas você precisa estar numa condição em que você se esvazie e possa deixar aquilo te absorver e você se sentir lá dentro do Lorca. Ai, que delícia ler isso pela primeira vez. Aproveite. Tá vendo? Você que ainda não comprou o box desse mês, pode ser a sua grande chance de entrar nesse espaço vazio e deixar a voz do poeta soar no silêncio. Lilian Junqueira, que riqueza essa live. Obrigada, Rubens. De novo, agradeço. Eu que Obrigada, agradeço. Lilian. Eu que agradeço. Valdenir Pessoa também tem palavras gentis aqui. A explanação de José Rubens Siqueira flui como água, gostando muito. Que bom, que mate a sede de algumas pessoas, né? Mas se tiver alguma coisa ruim e feia, fala também, Zé. Você, quem é esse besta que acha que sabe tudo? Pode falar, eu gosto de ouvir. Ué, o pessoal tá livre. Eu não tem censura aqui nessa. Inclusive, as nossas lives às vezes ficam tão compridas porque eu leio todas as perguntas. Tem hora que a gente até exagera no espaço, mas eu acho importante. É um momento que, como a gente falou, a gente está sentado aqui batendo um papo, como se estivéssemos na sala da nossa casa ou da sua casa e com pessoas aqui interagindo com a gente, né? Amigos que gostam de literatura. A Sueli também vem com palavras gentis, dizendo que é uma conversa deliciosa, que já está aguardando o exemplar dela. Sueli, Ótimo. Leia, Sueli, leia. Agora uma pergunta da Natasha Macedo. Alguma recomendação de adaptações da peça ou versões inspiradas? Muito obrigada por essa conversa. É visível o carinho de todos em trazer essas obras para nós. Obrigado, Natasha. É possível você fazer... Eu não chamaria de adaptação, eu chamaria de... É possível você fazer uma releitura dessas obras. O próprio Andaluz, essa peça que eu fiz, que poderia se chamar Lorca por ele mesmo, porque eu não escrevi nenhuma palavra, eu compus a peça inteira só com palavras do Lorca, das peças, dos poemas e das entrevistas e cartas, né? É possível fazer adaptação, sim, mas as adaptações são sempre parciais. Então, o Andaluz, por exemplo, que eu considero muito bem sucedido, não me elogiando, mas pelo resultado que houve com o público e tudo, eu acho que o Andaluz funcionou como uma introdução ao Lorca. Quem assistiu ficou com muita vontade de ler mais, de ter mais, de assistir as peças inteiras, entende? Então, qualquer adaptação, qualquer releitura, eu sinto que é sempre menor que o original, quando se trata desses grandes gênios, né? Agora, alguns comentários interessantes com comparações entre autores, né? A Clay Oliveira, ela diz que ainda não teve a oportunidade de ler as obras do Lorca, mas ouvindo Rubens, me veio na mente o Gabriel Garcia Marques. Tem alguma semelhança?
além da genialidade de ambos, ah, tem essa coisa rizomática que eu falei antes, sabe? Em algum nível, existe uma confluência de espírito aí, né? Eu não duvido que o Lorca tenha sido muito inspirador para o Gabriel Garcia Marques. Eu adoro Garcia Marques, eu li tudo, absolutamente tudo dele. Fiquei com muita pena dele morrer não foi Alzheimer, era... Esqueci o nome. Demência precoce, né? Demência senil, na verdade. Né? Essa cabeça tão brilhante dele se perder lá, ele se perdeu nesse próprio labirinto. Eu adoro Gabriel Garcia Marques. Eu não sei dizer onde, mas porque eu não sou acadêmico, mas eu sinto que tem alguma coisa a ver, sim. Acho muito pertinente essa pergunta. Leia o Lorca, e se você já gosta do Gabriel Garcia Marques, leia o Lorca, que você vai achar essa proximidade. Sim. O Gabriel também busca, o Gabriel Queiroz está buscando alguma relação aqui também. Ele está perguntando se existe alguma relação do regionalismo do Guimarães Rosa com as obras do Lorca. Eu acho que sim. Nesse sentido, sim. Eu acho que, sobretudo, a crueza da linguagem, sabe? E a poesia. O Guimarães, na experimentação da língua mesmo, né? Uma língua... Uma empregada doméstica, semi-analfabeta, que a gente insistia muito que ela lesse livros, e aí ela pegou um dos livros de contos do Guimarães Rosa e disse: eu li um pedacinho, mas ele escreve na minha língua. Né? Porque é evidente que ela não falava daquele jeito, mas ela, de mineira, de uma cidade do interior de Minas, ela entendia aquilo. Né? Então, você vê até que ponto foi, até que ponto de profundidade foi a leitura que o Guimarães fez desse universo. Né? Então, acho que por essa crueza, por essa fidelidade da língua ao espírito local, ao espírito nacional, né? Eu acho que são parentes, sim. Tem uma ligação rizomática. Voltamos para o rizoma, eu adoro essa ideia. Esse é um dos grandes conceitos da nossa live de hoje. Eu também absorvi bastante essa ideia, gostei muito desse conceito de rizoma. Agora, a Elianete Lira. Siqueira, para traduzir, é necessário conhecer a história de vida do autor? Melhor não. Porque, às vezes, você adora a obra e, quando você lê a história da vida, o autor é um filho da puta, sem vergonha, que não paga as dívidas, que maltrata a mulher, que bate nos filhos, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem uma grande atriz brasileira, não é a Fernanda Montenegro. Eu não vou dizer o nome dela, só quero dizer que não é a Fernanda. Uma grande atriz brasileira que, no palco, era uma coisa absolutamente divina, maravilhosa. E que, pessoalmente, era um monstro. Mas um monstro. Tem um ator, também extremamente famoso, os dois já morreram, então eu posso dizer isso, e não sou só eu que penso isso, que, como artista, como ator, eram deslumbrantes, maravilhosos, mas que eram pessoas pérfidas mesmo, pessoalmente, sabe? Muito maldosas. Né? O próprio Van Gogh, se você pensar, né? Os quadros dele são tão lindos, mas ele devia ser um chato de galocha, aquele homem que não fazia nada, só ficava lá com o cachimbo dele, para lá, para cá, pintando, só pensando na cor, né? Não conseguia achar uma mulher que quisesse ficar com ele. Ele não devia ser muito limpo. Se você pensar no Beethoven, surdo feito uma porta, compondo, devia ter um mau humor aquele homem, né? Devia ser um mau humor absurdo. Quando ele ainda ouvia, ele plagiou uma empregada, porque a empregada veio e disse: seu Beethoven, eu preciso de um aumento. Ele disse: não tenho aumento, não posso, eu vou até pagar menos. Ela fez:
E ele se inspirou nela. Só estava esperando. O Leonardo é um grande conhecedor de música clássica. Essa anedota aí ele deve conhecer de algum lugar. Essa piada eu conheci. Estava esperando. Mas é muito bonitinha, né? Sim, Muito sim. boa. Zé, eu tive uma experiência com um autor, com um grande autor, exatamente nesse sentido. Quando eu descobri a vida pessoal do Neruda, eu fiquei extremamente decepcionado. E eu gostava dos poemas dele de verdade. Gente, o próprio Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques comeu a mulher do peruano, como é o nome dele? Prêmio Nobel. Que foi candidato a presidente. Eu jantei com ele tudo quando eu traduzi um livro dele. Pior que eu sei, tá na ponta da língua, mas minha cabeça tá zoada. É quem, Leonardo? Vargas Llosa, né? Vargas Llosa. Vargas Llosa, esse mesmo. Vargas Llosa, simpaticíssimo. Ele, simpaticíssimo. Quando eu traduzi um livro dele, era para Objetivo ainda do Rio, e aí foi uma coisa memorável, porque ele veio para São Paulo para fazer palestras aqui e tudo, e eles me convidaram para um jantar, eu e minha mulher fomos num jantar num restaurante chiquérrimo, que eu também esqueci o nome, e que foi uma coisa linda, porque separaram o mezanino só para uma mesa grande, só de celebridades, assim, e eu lá, né, de Sorocaba, mesmo, caipira de Sorocaba, comendo com Vargas Llosa, ouvindo as histórias dele. Mas o Vargas Llosa tinha uma mulher lá que eu não sei o que aconteceu, eles estavam meio separados, e o Gabriel Garcia Marques foi consolar a mulher dele, isso é fato, não é fofoca só, foi consolar a mulher dele e mandou ver. O Vargas Llosa ficou tão puto que uma vez, não sei aonde, se em Cuba, na Venezuela, em algum lugar. Você conhece a história, Leonardo? Estou me lembrando, sim. Ele teve uma apresentação num teatro, uma coisa, né? Uma assembleia, uma mesa redonda, lá, alguma coisa, que estava o Vargas Llosa e o Gabo. E aí, quando estava todo mundo já saindo, o Vargas Llosa vinha vindo com a segunda mulher dele, e o Gabriel Garcia Marques foi conversar com ele. O Vargas Llosa nem respondeu o cumprimento, tacou-lhe um soco na cara que ele caiu no chão, né? Então, pessoalmente, não sei como ele era. O próprio Vargas Llosa, politicamente, é um reacionário capitalista filho da puta, né? E escreve que é uma maravilha. Tia Júlia Escrevinhador é um livro que eu adoro. Eu traduzi esse livro e eu adorei fazer isso, né? Então, eu não acho necessário conhecer a vida do autor, não. Não acho. Acho melhor não. Acho o artista é o artista, o homem é o homem, né? Não dá para misturar as duas coisas. Mesmo que a obra tenha sempre uma base autobiográfica, sempre tem, né? O próprio Lorca, a gente falou aqui, né? O Lorca, por exemplo, bebe na vida do autor, né? Nos mínimos detalhes. O Lorca, lá no sítio onde ele morava com os pais, tinha um poço seco, que de dentro do poço ele ouvia tudo que acontecia na casa vizinha, que era da família Alba, que era uma viúva com 5, 6 filhas, e ele ouvia tudo e ele ficava no poço anotando, e escreveu A Casa de Bernarda Alba. A peça ia chamar A Casa de Roberta Alba, que era o nome da mulher. Aí a mãe dele disse: filho, por favor, são nossos vizinhos, você tem de botar o nome do personagem. Ele disse: tá bom, então eu mudo para Bernarda Alba. Ela disse: mas fica igual. Ele disse: não, mas Alba é muito bom, não mudo. Ficou A Casa de Bernarda Alba. Mas Fantástico. Então, né? Quer dizer, isso não depõe em nada contra o caráter dele, né? Depõe contra o caráter das mulheres lá, que eram umas pestes. Pessoal, eu vou precisar encerrar agora, 9 horas, chegamos aqui a 2 horas de conversa, 1h30, né? Não é porque eu atrasei meia hora. Deu atrasadinho. Mas vamos ter, sem dúvida, outras oportunidades que a gente vai trazer você aqui, que você é um dos melhores conversadores. Me mandem traduções. Vamos preparar mais uma aí para você, para a gente ter ocasião de conversar de novo. Nem que seja só para a gente conversar de novo. Não, eu espero que venda bem,
que todo mundo ganhe dinheiro, que dê para aumentar o preço por lauda para o tradutor, viu, Leonardo? Viu, Zé? Não estou ouvindo. A favor, alguém aqui é contra? Eu tenho certeza Não, eu tenho certeza que o homem da caneta está ouvindo essa live. Tá dado o recado. Mas com certeza a gente pode ter uma conversa aí, vamos ter essa conversa, porque é importante. A obra do tradutor, que é uma obra importante, ela é muito ignorada sempre, né? Sim, sim. A maior parte das resenhas que se fazem nos jornais de livros que estão sendo lançados, parece que os livros são todos escritos em português, né? As pessoas não mencionam a tradução. Eu tive só 2 menções da qualidade da minha tradução. Uma vez uma frase muito pequena no meio de uma resenha grande, e outra vez um artigo inteiro muito interessante no Jornal do Rio, bem recente, que é de uma obra que eu traduzi do Nabokov, que o próprio título da matéria era Nova Obra do Nabokov em excelente tradução. Olha que maravilha. Aí ele fala de algumas soluções que eu tinha encontrado para o texto, que eu fiquei muito emocionado. Foi a primeira vez que eu tive esse reconhecimento. Né? O tradutor sempre fica para a última página. Sim. A única vez que meu nome foi na primeira página foi numa série que eu fiz o primeiro livro da série, que são aqueles livros de capa listada da Companhia das Letras, né? Que eu traduzi 5, 6 peças de Arthur Miller traduzidas por José Rubens Siqueira. E todos eles traziam o nome do tradutor, o nome da obra traduzidas por fulano, o nome da obra traduzidas por fulano. Que não, nada mais justo, né? Porque a gente está permitindo o acesso a quem não fala a língua original, né? Você está permitindo o acesso à obra. Então, eu acho que a gente devia ser um pouco mais reconhecido sobre todos os aspectos, socialmente e financeiramente. Sim. Eu concordo inteiramente contigo, Zé. Eu concordo inteiramente contigo e acho, porque eu estou aqui no clube desde o princípio, né, que à medida que a gente caminha como editora, né, tendo nosso sucesso também, como todo empreendimento tem seus tropeços também. A gente está num caminho bom, sabe? Eu sinto que a gente tem feito uma coisa autêntica, um projeto editorial que é sincero, de pessoas que de fato de extrema qualidade. Estão envolvidas com a literatura na base do rizoma, né? Na base todo mundo quer ter o seu duende aqui dentro, no sentido de... Mas tem duende mesmo, esses livros têm. Essa capa dura, com lindas ilustrações, com apresentação maravilhosa, né? Até o papel que embrulha é temático. É muito bonito, muito bonito. Uma pessoa aí da editora ficou de me mandar vários livros, mas me mandou 5, além de um que eu traduzi. E aí, outros ele ficou de me mandar também. Um moço chamado José Lima, eu acho. Ih, rapaz! Boa, eu vou cobrar, Zé, isso daqui, eu vou entrar, Zé, a gente vai entrar num discurso tipo repartição pública, né? Não, vou consultar o setor da expedição, aconteceu alguma coisa no processo. Né? Essa do pior que eu pedi para enviar mesmo. Eu não recebi, eu queria. Deu algum pau lá, mas vai chegar. É bom você ter falado isso aqui. Vai chegar. Boa. Tá vendo? Me expondo demais. A minha avó ia ficar brava comigo. Nada, que isso, cara. Aqui a gente é informal. Uma coisa que eu estava conversando com o Zé ontem, né? Ontem não, acho que foi na segunda-feira ou terça que a gente estava conversando para combinar essa live. Que é a respeito assim, da dinâmica do clube, né? Porque a nossa dinâmica ela é muito acelerada, uma equipe enxuta, poucas pessoas, que é um trabalho também altamente especializado, não é tão fácil conseguir muita gente para fazer o que a gente está fazendo. E é uma dinâmica muito acelerada por conta das entregas mensais. E produzindo muitas traduções originais, como é o caso da sua tradução aqui nesse box do meio, do Lorca. E é difícil para quem está de fora imaginar, né, que para um livro nascer é um processo de meses. Eu estou há muitos anos nesse mercado editorial, eu sei bem o que é. E às vezes é um processo de anos,
que está acontecendo ali no subterrâneo, ninguém sabe, de repente surge lá na frente e é um mero acontecimento. Esteja certo que eu torço por vocês, sobretudo se vocês me derem mais traduções bacanas. Então você vai continuar torcendo, Zé. Olha, eu queria agradecer todo mundo que estava presente aqui. Mantivemos aí um número de 60 a 70 assistentes aqui nessa live, um número considerável. Já chegamos até a mais de 80 no pico. Então, muita gente passou por aqui, ouviu um pouco da nossa conversa. Vai ficar gravada no YouTube essa conversa, para quem quiser depois, com calma, reassistir. Pode fazer como se fosse um podcast, né? Coloca na orelha ali, vai ouvindo o áudio. E claro. Eu acho que as nossas caras talvez não acrescentem tanta coisa à conversa. Tá? A essência está na voz. Eu podia ter feito maquiagem para daí poder... Na próxima, a gente faz um set, a gente monta, faz uma montagem legal aqui. Então, eu agradeço. Diga, Zé, pode falar. Não tem mais nada para dizer. Eu quero agradecer muito a vocês, porque dar voz ao tradutor é muito bom, né? Não, eu falo não só por mim, mas por todos os tradutores que vivem a mesma coisa, o mesmo processo, né? A gente tem tradutores absolutamente brilhantes. A gente perdeu uma o ano passado, ou retrasado, que é a Heloísa Yan, que minha grande amiga, que foi quem me puxou mais para traduzir com continuidade, que é uma pessoa que eu adoro e que, de repente, foi embora subitamente. Teve um problema de coração, foi uma coisa muito triste. Grande tradutora, grande editora, né, adorável, e a gente tem tradutores excepcionais mesmo, né? Então, em nome de todos, eu não posso me colocar como representante deles, mas humildemente, como um deles, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade da gente poder falar com o público. Tá bom? Zé, eu que te agradeço muito essa chance de poder conversar novamente contigo, desde a nossa primeira conversa lá atrás, ao telefone, que a gente foi falar de negócio e ficou falando de literatura umas 2 horas. Lá atrás, quando eu te liguei a primeira vez. Então, agradeço muito a presença aqui do Zé, de todo mundo que estava ao vivo interagindo com a gente, das perguntas, e também você, Leonardo, nosso editor que está aqui firme e forte, trabalhando, certamente deixou de lado um pouquinho a edição para vir aqui bater um papo com a gente. Diga aí também suas últimas considerações, Leonardo. Também agradeço, fiquei muito feliz. A gente já esperava, né, a live com o Zé Rubens, é sempre um clássico das lives, né? Fiquei também bem feliz de participar. Eu queria deixar uma sugestão também para os ouvintes, né, que um intercâmbio muito curioso é que o Dmitri Shostakovich, compositor russo, na sua Sinfonia número 14, musicou 2 poemas do Lorca, em russo, né, na tradução russa. Então, é uma coisa muito curiosa isso. Fica aí a sugestão. A Sinfonia triste, terrivelmente triste, mórbida. Shostakovich, Sinfonia 14 dele. Que coisa incrível, né? Porque eu escolhi... Lorca. Quando eu morrer, durante a cerimônia de cremação, que geralmente tocam uma música, né? Não é durante a cremação, mas antes da cremação, você sempre tocam umas músicas e as pessoas procuram as músicas do gosto. E eu já pedi que seja a valsa número 2 do Shostakovich. Conhece, claro, né? Sim. Sim. Nada de música triste quando eu morrer. Então não pode ser a Sinfonia 14, porque essa é triste. Não, a valsa número 2, assim, eu queria que todo mundo saísse dançando e que tivesse uma festa, depois todo mundo enchesse a cara. Que maravilha, Zé. Eu espero que o fim desse espetáculo ainda leve muito tempo para acontecer. A gente faça muita quando coisa vier, será bem-vindo. Eu vivi uma vida muito bonita até hoje. Sou um homem muito feliz com a minha família, com o meu trabalho. Eu sou uma pessoa que me procuro o tempo inteiro, muito cheio de perguntas e dúvidas, mas estou gostando de viver. Por enquanto está bom. A hora que acabar, acabou. Né? Então vamos acabar aqui. Muito obrigado então. Vocês. Obrigado, Zé. É um prazer enorme estar aqui, tá? Agora eu vou jantar, que a minha mulher está me esperando. Tá? Falou.
Um beijão para todo mundo, uma boa noite a todos. Até a próxima live. Todo mundo, muito obrigado por assistirem. Espero que tenha servido para alguma coisa. Tchau.